Trabalho por temporadas em uma fazenda em Ontário. Sou de Tlaxcala, no México, e todo ano venho para o mesmo lugar com visto de trabalho temporário. Há cerca de 6 anos, quando faltavam apenas 3 semanas para voltar para casa e finalmente poder comer comida de verdade, me aconteceu algo francamente arrepiante. O lugar onde trabalho é enorme e fica muito longe da cidade mais próxima. Lá costumo morar com outros 10 caras, todos de diferentes partes da América Latina. Com frequência eu dormia lá mesmo na fazenda. Eles têm tipo uma cabana para os funcionários, que supostamente é para 2 pessoas, mas ninguém usa. Tem banheiro, um chuveiro com água quente e aquecedor no quarto. Naquela noite me pediram ajuda com outras tarefas, então tive que ficar por lá. Eram umas 3 da manhã quando fui acordado por risadas. O barulho não era alto, mas era estranho, muito estranho. Para começar, parecia que as risadas não vinham de muito longe, mas também não estavam perto. Não sei se era porque eu ainda estava meio dormindo ou o quê, mas não conseguia distinguir se eram risadas humanas ou de algum tipo de animal. Levantei o tronco da cama e me apoiei nos braços, olhando pela janela. As risadas vinham de fora, isso era certo. Pareciam vir lá dos campos entre as fileiras do pomar de maçãs, ou talvez perto do celeiro velho que fica quase no limite do terreno. Era um daqueles que ninguém usa porque o telhado está afundado e cheira a mofo. Era difícil identificar exatamente de onde vinha. Fiquei pensando o que ou quem poderia estar por lá àquela hora. Não era só uma pessoa. Eram umas 12, mais ou menos, que calculei pelo eco das risadas. Pareciam agrupadas, como se movessem juntas. No ano passado, soube-se que alguns caras tinham invadido outra fazenda à noite. Levaram ferramentas, animais e mataram 2 trabalhadores que estavam dormindo. Encontraram os corpos somente ao amanhecer. Fui direto me trancar no banheiro, onde fechei a porta com cuidado, sem fazer barulho. Dali dava para ouvir melhor. Prestando mais atenção, percebi que não havia vozes, só risadas. Risadas que aos poucos comecei a perceber que não eram humanas. Pareciam de animais, embora, para ser sincero, nunca tinha ouvido nenhum animal fazer aquele som. Acho que o que quero dizer é que não tinham o tom de uma gargalhada humana. Coloquei as botas, pois em outubro, durante a temporada da maçã, faz frio. Ainda não tem neve, mas é bem frio de madrugada. Saí e o ar cheirava a terra molhada e a fruta podre. O chão estava firme, mas rangia sob os passos. Tudo estava escuro, já que as luzes do galpão estavam apagadas, assim como as do lugar onde guardam os tratores. Ao longe, a torre da caixa d'água se erguia como uma sombra retangular. No meio daquele silêncio, porque era um silêncio espesso, as risadas vinham de um ponto onde estavam escondidas pelas árvores. Caminhei para a direita, em direção a uma cabine pequena onde ficam os interruptores de luz da área. As folhas estalavam a cada passo, e quando encontrei a alavanca certa, acendi a luz. O que apareceu diante de mim foi uma dúzia de bodes machos, completamente pretos, imóveis, e com o olhar fixo em mim. Estavam todos em silêncio, como se estivessem esperando que eu acendesse a luz. As patas dianteiras pareciam mais finas do que o normal, e um deles tinha um chifre maior que o outro, retorcido para trás como se tivesse crescido torto. Os olhos eram escuros, sem brilho algum. O choque me atingiu de uma vez. Nunca tinha visto esses animais na fazenda, e olha que venho aqui há anos. Além disso, essa é uma fazenda agrícola, aqui se planta, não se criam animais. Ninguém tem cabras, muito menos desse tipo. Me perguntei se seriam selvagens, e se no Canadá existiam cabras que andassem em grupo, como uma manada. Enquanto olhava, vi que o pelo desses animais era muito estranho, como se fossem de outro clima. Mas o mais inquietante era o silêncio em que ficaram depois daquelas risadas que eu tinha ouvido. Não fazia nenhum sentido.
Eu estava com o rádio no bolso da jaqueta, que de repente fez um barulho e me fez pular. Você acendeu a luz? Tudo certo por aí? Eu não sabia o que responder no início, porque não fazia ideia do que diabos estava vendo. Respondi pelo rádio que tinha sido eu e dei minha localização. Disse que tinha ouvido gargalhadas lá fora, mas que ao acender a luz vi que eram apenas uns bodes que estavam bem na minha frente. A resposta demorou alguns segundos, e quando veio a voz do segurança soava forçada, tentando parecer calma. Ele me disse para voltar com cuidado para a casa dos funcionários e me trancar com chave. Juro que meu coração parecia que ia sair pela boca, já que eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas sentia que tinha algo muito errado. Fiz o que ele disse. Voltei caminhando com todo o medo do mundo. Não sabia se os animais iam me seguir ou me atacar, porém eles não se mexeram nem um passo. Só as cabeças se viravam ao mesmo tempo em que eu me movia, com os olhos me seguindo até eu chegar na porta e entrar na cabana. Imediatamente tranquei a porta, com o rádio ainda ligado. Começaram a falar em inglês, então não entendi tudo, mas compreendi algumas partes. Estavam falando dos animais, e alguém disse que eles tinham voltado a entrar e depois começaram a dar ordens a outros funcionários. Disseram a vários por onde entrar. Pelo barulho dos passos, soube que chegaram rápido, 3 homens vindos de pontos diferentes. Um veio pelo lado do galpão, outro pela estrada dos tratores, outro pela área do depósito. Pouco depois, o silêncio foi rompido por um rosnado. Não eram bodes, já que não soavam como bodes. Era algo mais profundo, como uma garganta humana tentando imitar um animal. Em seguida vieram muitas detonações e tiros e depois outra vez o silêncio. No rádio a voz em inglês voltou. Entendi que disseram que haviam derrubado o sujeito ou os sujeitos. Fez-se um silêncio de vários minutos e eu nem quis me mexer. O rádio já não emitia som algum. Lá fora não se ouvia nada, nem passos, nem risos, nem vento. Até que de repente umas batidas secas na porta sacudiram meu corpo. Era um dos funcionários da segurança, dizendo que eu já podia sair ou, se quisesse, podia voltar a dormir. Perguntei o que tinha acontecido, se estava tudo bem, mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ele soltou. Você não ficou com medo? Respondi que sim, claro que sim. Ninguém os tinha visto tão de perto, e eu estava morrendo de medo dos rostos deles. Ele disse. Não entendi bem a que ele se referia, mas entrei no clima. Saí com ele e caminhamos alguns metros até o lugar onde tudo tinha acontecido. No chão, havia 6 corpos estendidos, apenas 6 dos 12 animais. Mas havia algo estranho que me levou a se agachar para ver melhor. E imediatamente entendi o que o cara quis dizer. Os rostos que tinham não eram de animais, eram humanos, ou algo muito parecido com um humano. Rostos alongados, com pálpebras que não fechavam totalmente, e dentes planos. Era como se alguém tivesse tentado esculpir um rosto humano sobre uma cabeça de cabra e tivesse fracassado pela metade. Vem, me disse o companheiro, e caminhou até um ponto mais afastado da fazenda. Enquanto avançávamos, ele só disse uma coisa. Não é a primeira vez que eles fazem isso. Ele me levou até uma área nos fundos, onde quase ninguém passa. Ali sobre a terra dura, havia 6 estacas cravadas em linha. Na ponta de cada estaca, havia uma cabeça de porco recém-cortada. Eram frescas, pois a carne ainda brilhava e o sangue escorria devagar pelos paus, formando poças na terra. Algumas bocas estavam abertas, com as mandíbulas penduradas. Dava para notar que não estavam ali há muitas horas. Foram eles, é a 6ª vez em 4 anos. Ele me olhou como se isso explicasse tudo. Nunca conseguimos capturá-los vivos, e obrigado por avisar a tempo. Essa foi toda a conversa que tivemos ali.
Nas 3 semanas que me restavam na fazenda, não fiquei mais nenhum dia para dormir lá, mesmo que no apartamento eu tivesse que dividir cama com mais 2 pessoas. Eu preferia isso 1000 vezes a ouvir de novo aquelas malditas risadas. Essa história que escrevo foi meu irmão quem me contou e não vou dizer o nome dele. O motivo pelo qual preservo tanto a identidade dele, assim como outros detalhes dessa história, é porque a pessoa envolvida nesse relato até hoje é muito poderosa. Bom, para prevenir qualquer tipo de problema, é melhor agir com cautela. Lá por volta do ano de 2011, meu irmão trabalhava como arquiteto para uma empresa bem jovem que estava apenas começando a se destacar no interior de São Paulo. O dono dessa construtora também era arquiteto, e vamos chamá-lo de João para facilitar a narrativa. João, na época, era um jovem com cerca de 25 anos que havia investido um bom empréstimo na criação daquela construtora. Com o tempo, foi pegando um ou outro trabalho mais simples para divulgar a empresa e aos poucos foi ganhando certa fama nos municípios maiores ao redor. Meu irmão, por sua vez, com o tempo, se tornou o braço direito de João, que era seu chefe e em quem ele confiava muito. Poxa, ele havia visto a empresa nascer já que começaram juntos. Para a sorte de João, um dia chegou um projeto muito grande para a construtora. Eles haviam vencido uma licitação para construir um UPA, que deveria ser concluído em 1 ano e seria uma obra pertencente ao governo que estava no poder na época. João e meu irmão, junto com o grupo de trabalhadores envolvidos na construção, puseram a mão na massa e avançavam como podiam. A questão é que eles nunca tinham lidado com uma obra tão grande assim. Já haviam trabalhado na construção de edifícios residenciais e apartamentos, mas nunca algo tão grande quanto um hospital público. Por isso, somado à inexperiência de João, tudo naquela obra deu errado. Os custos da construção foram maiores do que o previsto. Os pagamentos dos operários atrasavam constantemente. O andamento da obra era bem limitado. E, no geral, tudo o que podia dar errado, de fato dava. A situação era tão mal planejada por João e meu irmão que, faltando 2 meses para o fim do prazo estabelecido para entregar o hospital, apenas 60% da obra havia sido concluída. E até então, todo o dinheiro já havia acabado. Agora, João precisava usar o próprio bolso para finalizar a construção, o que certamente o levaria à falência, tanto ele quanto a construtora. Meu irmão viu João tão mal que disse que, em certo momento, ele pensou em tirar a própria vida por não saber como resolver o problema. Inclusive, um dia João saiu da obra e, durante 3 dias, desapareceu completamente. Não estava em casa, não atendia telefonemas, muito menos respondia mensagens. Foi procurado por toda parte e nada. Era como se ele tivesse evaporado. Quando todos já imaginavam o pior, meu irmão conta que João voltou certa manhã com aparência descansada, um sorriso no rosto e uma atitude extremamente positiva. Na verdade, meu irmão disse que parecia até que ele havia rejuvenescido alguns anos, algo estranho para alguém que estava sob tamanha pressão. Meu irmão perguntou o que tinha acontecido, por que ele havia sumido assim sem avisar ninguém. João não disse onde esteve, mas falou o seguinte: à tarde vai vir um homem muito importante ver o andamento da obra. Quero que você esteja presente para tomar nota do acordo. Tudo bem? Por volta das 2 da tarde, sob um sol escaldante, meu irmão diz que chegou à obra um homem de estatura baixa, aparentando ter entre 60 anos. Era de pele clara, quase loiro, e vestia-se de forma muito simplão. Ele apresentou-se como o sócio e disse que estava ali para uma reunião com João. Meu irmão o levou até ele e os 3 sentaram-se em um reboque para conversar sobre a obra. Porém, na verdade, pouco se falou, porque quem mais falou foi o tal sócio,
que nunca revelou seu nome verdadeiro. Estou aqui para finalizar o combinado, João. Tenho o contrato em mãos e preciso que você assine. Aí está o que estou te oferecendo e principalmente o que estou pedindo. Espero que não haja problemas com o acordo, e se houver, podemos resolvê-los agora. O contrato que o sócio trouxe era uma folha comum, mas que meu irmão mal conseguiu ver. Pelo pouco que conseguiu ler, havia uma parte que dizia: 5 trabalhadores entre 25 e 30 anos. Na hora, meu irmão não entendeu o que aquilo significava, mas não demorou para perceber. João, seu chefe, havia feito um pacto para finalizar a obra no prazo, e o pagamento oferecido era a vida de 5 de seus trabalhadores. Meu irmão já tinha ouvido falar de pactos feitos à meia-noite, com homens de pés de cabra, velas e magia negra, mas diz que a verdade é mais simples, e nem por isso menos assustadora. Sim, aquele homem comum que ele viu chegando e se apresentou como o sócio era o próprio representante do diabo, vindo prestar seus serviços a João. Meu irmão não acreditou a princípio, mas com o tempo tudo se confirmou como real. Em 2 meses, aquele hospital, cujo nome eu poderia dizer, mas por respeito e segurança ao meu irmão não vou, ficou pronto. Meu irmão é arquiteto e garante que mesmo com tudo certinho, aquele hospital levaria no mínimo 5 meses para ser finalizado, e não 2 como aconteceu. A parte perturbadora da história é que meu irmão conta que quando foram escavar o subsolo do estacionamento, nos dias seguintes desapareceram vários trabalhadores. No total foram 5, exatamente 5 peões cearenses que nunca mais apareceram para trabalhar. Todos eram jovens com no máximo 30 anos, e todos simplesmente pararam de ir de uma hora para outra. Vários familiares desses trabalhadores ligaram perguntando por eles, porque disseram que nunca mais voltaram para casa. João disse ao meu irmão para dar uma compensação financeira a cada família e contar que os trabalhadores tinham sido realocados para outra obra em outro lugar. Em outras palavras, João os subornou com dinheiro para não falarem nada. Meu irmão sempre se lembra do que leu naquela folha, e por isso acredita que João mandou enterrar, ou entortar, como dizem, os trabalhadores vivos nos alicerces da construção. Isso como uma forma de sacrifício para que a obra não desmoronasse. E sabem de uma coisa? Eu não duvido de nada disso, pois já ouvi e vi cada coisa doida nesse mundo. Meu nome é Art. Isso aconteceu há bastante tempo, mas eu diria que ainda me lembro de cerca de 90% dos detalhes com clareza. Era final de abril de 1996. Eu tinha acabado de sair do treinamento básico e havia sido designada para uma base aérea como especialista em comunicações em San Angelo, Texas. Estar estacionada no Texas era ótimo para mim. Sou originalmente do Mississippi, e parte do motivo pelo qual me alistei em primeiro lugar foi para ficar o mais longe possível de casa. Eu tinha 24 anos na época. Meus amigos mais próximos na base eram um cara chamado Alex e uma garota chamada Kay. Perdi contato com eles desde então, mas naquela época nós 3 éramos inseparáveis. Era um fim de semana quente em algum momento no início de abril, quando Alex sugeriu fazer uma viagem de carro até Austin para mudar um pouco de ares. Kay e eu também estávamos cansadas da monotonia da vida na base, então concordamos. Kay se ofereceu para dirigir, então arrumamos nosso SUV com nossas coisas e caímos na estrada naquela mesma tarde. Cerca de 1 hora depois da viagem, estávamos em um trecho de estrada praticamente vazio quando Alex falou. Ele perguntou se tínhamos visto o carro atrás de nós sair do acostamento logo depois que passamos. Olhei para trás e vi um Corolla escuro ou algo parecido nos seguindo a uma distância constante.
Eu não tinha visto o carro sair do acostamento, mas como estávamos na estrada, não era exatamente algo fora do comum. Mas então Kay trocou de faixa só para testar, e o carro a seguiu. Ela fez isso de novo 1 minuto depois, e novamente ele imitou o movimento. Fiquei confusa no começo, mas 1 minuto depois o carro ligou as luzes e tudo fez sentido. Estávamos sendo parados por um policial à paisana. Kay encostou e eu observei enquanto o suposto policial parava atrás de nós. Sou uma pessoa bem observadora. Processar informações rapidamente é algo para o qual fui literalmente treinada. Então percebi instantaneamente que havia algo errado. O homem que saiu do carro não parecia em nada com um policial. Ele usava um uniforme tático todo preto, mas nada nele dizia polícia. A única coisa oficial em seu uniforme era um patch no braço com algo que eu não consegui ler. Ele também não se comportava como um policial normal. Em vez de se aproximar da janela da Kay, ele ficou parado atrás do carro, como se estivesse esperando algo. Observei ele por mais um tempo e percebi que ele não estava apenas parado ali, mas analisando ativamente o carro. Ele olhava pela janela traseira como se estivesse tentando ver o que tínhamos dentro do carro. Também estava examinando os adesivos no para-choque e a placa do carro. Alex e Kay logo também perceberam o comportamento estranho do oficial. Então Alex abaixou o vidro e perguntou se havia algum problema. Em vez de responder, o homem foi rapidamente até a janela da minha amiga e pediu sua carteira de motorista e o registro do carro. Kay entregou embora relutante. Ele voltou para o veículo dele e não retornou por um bom tempo. Nós três começamos a cochichar sobre o quão estranha estava ficando aquela situação, mas não sabíamos o que fazer. Depois do que pareceu uma eternidade, o cara finalmente saiu do carro de novo. Só que dessa vez outros 2 homens saíram com ele. Senti meu coração acelerando, então fiz alguns exercícios de respiração para manter a calma. O primeiro homem voltou à janela da Kay e perguntou se o pai dela era do exército ou algo assim. Ela pediu esclarecimentos e ele mencionou o adesivo militar no para-choque. Minha amiga riu e disse que ela é quem estava nas Forças Armadas e apontou para mim e para Alex dizendo: eles também. No momento em que Kay mencionou que estávamos todos no exército, percebi uma mudança. O homem na janela dela não disse nada imediatamente, mas sua linguagem corporal ficou mais rígida. Ele olhou para os outros 2 homens que ainda estavam parados perto da traseira do carro e depois voltou a olhar para Kay. Houve um silêncio estranho por um segundo e então ele simplesmente disse que iria deixar passar com um aviso e para ela dirigir mais devagar. Ele devolveu os documentos dela e se virou sem dizer mais nada. Os 3 voltaram para o carro e antes que minha amiga pudesse sequer ligar o motor, o Corolla arrancou e saiu em alta velocidade. Nós 3 ficamos sem reação com a situação. Alex não parava de falar sobre como aqueles caras não eram policiais de verdade e como teriam feito algo terrível se fôssemos civis. Não havia muito mais que pudéssemos fazer, então Kay voltou para a estrada. O passeio foi muito divertido, e quando voltamos para a base quase já tínhamos esquecido da parada. Foi só cerca de 1 semana depois que fui lembrada daquilo. Estava sentada na sala de recreação assistindo ao noticiário local com Alex quando uma reportagem me fez congelar. Aparentemente, um casal de latinos foram encontrados mortos em uma vala ao longo de um trecho da estrada, logo fora de San Angelo. Segundo o repórter, as vítimas foram assaltadas e assassinadas, e os investigadores acreditavam que os corpos foram deixados lá na noite anterior. O que realmente me pegou foi a próxima parte. O veículo encontrado abandonado perto da cena era um Corolla preto. A polícia confirmou que ele havia sido reportado como roubado meses antes, em um estado distante. Alex e eu fomos imediatamente procurar Kay, e nós 3 concordamos que precisávamos contar à polícia o que vimos. Contamos tudo para eles,
e parte de mim sentiu uma onda de culpa por não ter falado antes. Mesmo até hoje, ainda penso em como aquele adesivo da Kay pode ter salvado nossas vidas naquele dia. Não consigo parar de pensar em como facilmente poderíamos ter sido nós naquela vala se não estivéssemos no exército. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu estava no ensino médio, morava em uma ilha muito pequena na costa da Coreia do Sul chamada Jeju. Meus pais eram professores internacionais. Meu pai era professor de matemática para o ensino médio, ou Key Stage 3 e 4, já que era uma escola britânica. A ilha era muito bonita e bastante conhecida por suas florestas. Não apenas eram densas, como também carregavam uma história pesada. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia, milhares de moradores locais foram caçados e mortos pelos poderes tirânicos da época. É uma história verdadeiramente terrível, uma que o povo não esquecerá tão cedo. Muitos acreditam que as florestas e as áreas ao redor são assombradas. Meu pai e eu não éramos tão rápidos em acreditar nesse tipo de ideia, mas achávamos interessante e emocionante. Amávamos acampar e muitas vezes acampávamos em campings designados ou nas praias com outras famílias. Um ano, já no auge do inverno, decidimos testar a sorte e acampar mesmo com o clima frio. Meu pai sugeriu que acampássemos perto de um centro hospitalar abandonado. Sim, no meio da floresta de uma ilha rural coreana. Eu, é claro, achei essa ideia terrível e me opus, mas acabamos indo mesmo assim. Quando chegamos lá, encontramos um bom lugar para acampar, montamos nossa barraca e fizemos uma pequena fogueira. Provavelmente estava perto de 0 grau quando começou a chover. Na hora eu realmente não estava animado e queria desesperadamente ir embora. A combinação da chuva congelante, da floresta assombrada e do centro quase abandonado estava realmente testando meus limites. Ainda assim, decidimos ficar. A noite estava fria e, mesmo assim, os sons da natureza me mantiveram acordado até tarde, provavelmente até 1 da manhã. Não me lembro de ter adormecido, mas me lembro do meu pai me sacudindo para acordar de manhã bem cedo. Levantei rapidamente preocupado que algo estivesse errado, mas ele só queria me mostrar algo bonito. A chuva havia se transformado em neve. As densas florestas, quase como selvas, estavam cobertas de branco. É algo que você não vê com frequência, já que os trópicos geralmente não recebem muita neve, o que torna Jeju bastante única. Embora a vista fosse maravilhosa, logo voltei a dormir. Talvez algumas horas depois, o pior som possível que você poderia ouvir na floresta me acordou de repente. Não era um grito, um rugido ou algum ruído ambíguo, era um som de alarme de carro. Por que diabos o alarme do nosso carro estaria tocando no meio do nada? A única resposta parecia ser intervenção humana, certo? Armado com uma pá e um canivete, meu pai foi verificar o carro para ver quem ou o que estava causando a confusão. Eu estava tão cansado que simplesmente voltei a dormir enquanto ele se afastava. Psiu, acorda, disse meu pai do lado de fora da barraca. Não tinha certeza de quanto tempo havia se passado, mas levantei-me sonolento e calcei os sapatos. O que foi? Ele me disse que não era o nosso carro. Por algum motivo, outra pessoa havia estacionado ali, provavelmente para dar uma olhada no prédio abandonado. Quando chegamos lá, encontramos uma minivan e uma mulher sentada ao lado de um balde com uma pequena fogueira. Meu pai nos apresentou. Aparentemente, eles já estavam conversando fazia algum tempo antes dele me acordar. Ela parecia estar no final dos seus 20 anos e definitivamente não estava vestida para o clima, apenas um suéter e jeans, mesmo nas condições de gelo e neve.
Ela se apresentou com um nome coreano que não me lembro, exceto pelo fato de que quando contei essa história depois para um amigo coreano, ele disse que o nome significava algo como gato mágico ou gato bruxa. Ele disse que era um nome usado apenas em contos de fadas, como encontrar alguém chamado Rapunzel ou Joãozinho. Além do nome, ela também disse que tinha um gato preto vagando pela área, bem clichê de bruxa. Uma coisa que achei estranha foi que a lenha que ela usava estava completamente seca, mesmo tendo chovido e nevado a noite toda. Ela ainda tinha uma pilha extra de madeira seca atrás dela. Estranho, mas não explicitamente sobrenatural. Depois que ela se apresentou e conversamos um pouco, ela nos contou algumas histórias, boas e perturbadoras. Lembro-me dela falando com orgulho sobre ter feito uma fogueira para cremar um animal atropelado no meio da cidade. Coisas super estranhas. Depois de 1 ou 2 horas, decidimos arrumar nossas coisas e ir embora. Nos despedimos e voltamos para o nosso acampamento. Recolhemos tudo e seguimos de volta para o carro. Quando chegamos lá, ela e a van já haviam ido embora. Mas agora um gato preto estava sentado de forma bem visível no prédio abandonado. Ele usava uma coleira vermelha, então definitivamente tinha dono, não era um gato de rua. Quando olhamos para ele, juro que seus olhos brilharam e ele se curvou para nós, como se estivesse nos cumprimentando. Até hoje, tanto meu pai quanto eu concordamos que o gato provavelmente era ela e que ela era definitivamente uma bruxa. Foi uma experiência surreal. Não sei se o que me aconteceu foi consequência de um ato muito bobo e estúpido da minha parte, ou se fui manipulada sem perceber. O fato é que acabei perdendo uma parte valiosa de mim, e sei que estive perto da morte. Não sou muito de contar o que me acontece ou coisas do meu passado, mas decidi compartilhar minha história porque a considero de terror, já que tive contato com o paranormal. Me chamo Jéssica e tinha acabado de me formar quando tudo aconteceu, então não sabia o que faria da minha vida. Meus pais diziam para eu tirar um tempo da escola e pensar com calma, para não escolher a carreira errada. Cheguei a pensar que eles não tinham dinheiro suficiente e foi isso que me motivou a obedecer. Meus amigos que se formaram comigo tomaram a mesma decisão, o que me pareceu perfeito, pois assim não me sentiria sozinha. De vez em quando nos reuníamos para conversar sobre o que queríamos ser e qual curso faríamos. Percebi então que, mesmo sendo indisciplinados e com notas ruins, isso não os definia. Eles queriam vencer na vida, e me enchia de orgulho ouvir alguns dizerem que na faculdade não seriam tão preguiçosos quanto na escola. Nos incentivávamos uns aos outros e decidimos que iríamos aproveitar todo o tempo que ainda tínhamos juntos. Foi assim que chegou o dia em que um dos meus amigos sugeriu irmos andar no mato, até chegar a uma antiga igreja do povoado. Todos sabíamos que ela estava abandonada, mas quase ninguém conhecia sua localização exata. A última vez que foi usada, meus pais nem se conheciam ainda. As paredes deviam estar prestes a cair. Mesmo assim, achei a ideia ótima, pois já tinha ouvido tanto sobre aquela igreja que queria deixar de imaginá-la e vê-la com meus próprios olhos. Custamos a convencer os outros, mas no final toparam e marcamos para dali a 2 dias. Quando o dia chegou, parecia que íamos fazer uma grande expedição, mas pelo que sabíamos, não deveria ser tão longe. No máximo era meia hora de caminhada, mas os meninos queriam fingir que estávamos indo mais longe. Resolvi entrar na brincadeira e preparei água e comida em 2 potes, caso eles resolvessem ficar mais tempo do que o planejado. Nos enfiamos no mato, agradecendo que o céu estivesse cheio de nuvens escondendo o sol. O clima estava fresco e a caminhada foi agradável, mesmo com todas as conversas sem sentido.
Finalmente chegamos à igreja, onde demoramos um pouco mais do que o esperado porque as indicações eram confusas. A porta de madeira estava completamente podre, tanto que ao tentar abri-la, ela se soltou do batente e caiu no chão. Entramos com cuidado, pois o chão era de madeira e temíamos que desabasse. Os bancos estavam cheios de poeira e teias de aranha, e ao fundo havia crucifixos. Achamos portas que levavam à casa paroquial nos fundos, e lá revistamos tudo. Encontrei uma pulseira dentro de uma gaveta preta e me apaixonei por ela na hora. Não sei porquê, mas ao colocá-la não quis mais tirá-la. Fui correndo mostrar aos meus amigos. Eles estavam ocupados, pois haviam encontrado um buraco entre as tábuas que estavam explorando com lanternas. De repente, eles voltaram correndo, dizendo que o lugar estava cheio de ossos de crianças, por causa do tamanho. Sem dizer nada, notaram a pulseira no meu pulso e perguntaram de onde eu a tinha tirado. Expliquei e mostrei, mas sem tirá-la. O pingente era uma cruz dourada, mas entre as pérolas havia um dente, ou ao menos foi o que meus amigos disseram. Examinei melhor e agora que penso, realmente parecia um dente, mas por alguma razão estranha decidi ficar com ela e disse que talvez fosse de mentira. Não dei ouvidos quando disseram para não levar nada daquele lugar, e alguns até fizeram cara feia para mim. A pulseira acabou voltando comigo para casa. Naquela mesma noite, tive um pesadelo horrível. Estava caminhando pelo mato quando encontrei uma criatura enorme, peluda e musculosa, que andava em 2 patas. Ela correu até mim e mordeu meu pulso com tanta força que me sacudia como se eu fosse uma folha de papel. No final, a criatura arrancou não só a mão, mas todo o braço e me deixou ali caída. Acordei por volta das 4 da manhã assustada e com o coração acelerado, tentando entender que tipo de pesadelo era aquele. O bizarro é que o braço que a criatura arrancou era o mesmo onde eu usava a pulseira, mas minha ignorância me impediu de fazer essa ligação. Minha teimosia fez tudo piorar nas semanas seguintes. Meu pulso doía como se a pulseira me apertasse, mas na rua todos diziam que ela era linda. Fui muito vaidosa e por isso não quis tirá-la. Vieram noites em que meu braço inteiro adormecia por mais de 30 minutos, sem motivo. Aos poucos comecei a me assustar, chegando a considerar tirar aquela peça e jogá-la fora para sempre. Infelizmente, demorei demais para tomar essa decisão e paguei um preço altíssimo por isso. Foi numa noite após mais de um mês usando a pulseira sem tirá-la nem para dormir. Acordei de madrugada sem sono e vi que ao meu lado, a menos de 1 metro de distância, havia um homem em pé me olhando fixamente. Ele estava vestido como uma pessoa da roça, com um chapéu de palha e um olhar de ódio. A primeira coisa que notei foi que ele não tinha mão. O braço terminava no pulso, e isso não podia ser coincidência. Fiquei paralisada até que ele estendeu a única mão que tinha e apertou a minha com tanta força que a dor se espalhou por todo o meu corpo. Comecei a gritar sem parar, chamando por meus pais e meu irmão mais velho. Eles chegaram ao meu quarto em menos de 2 minutos, perguntando o que estava acontecendo. Eu mantinha o braço estendido à frente, mas eles não viam o homem que me machucava. Na verdade, meu pai segurou meu braço exatamente onde o homem apertava. Tudo o que consegui dizer era que meu pulso doía, que algo estava apertando minha mão, pois a sanidade e o bom senso me impediam de dizer que via algo invisível diante dos olhos deles. Chorava e me contorcia na cama de tanta dor, até que desmaiei. Acordei 2 dias depois no hospital da cidade com o meu braço todo roxo. Ninguém sabe onde foi parar a pulseira, pois, segundo minha família, eu cheguei à clínica sem ela. Meus amigos ficaram furiosos comigo, mas todos concordaram que eu saí no lucro, já que depois de alguns dias as marcas sumiram e meus movimentos voltaram ao normal.
Meu nome é Alana e estava dirigindo de volta para casa depois de visitar minha família. A viagem toda levava cerca de 10 horas, que dividia em 2 etapas na ida, mas na volta decidi encarar tudo de uma vez em uma longa jornada. Por volta da metade do caminho começou a nevar. Não era muito no início, então não me preocupei. No entanto, ficou pior à medida que eu continuava dirigindo. Quando estava a 3 horas de casa, a neve estava caindo bem pesada e, com o sol se pondo, a situação definitivamente não era ideal. Quase não havia outros carros na estrada, e essa foi a única razão pela qual decidi continuar dirigindo. A neve dificultava as coisas, mas eu ainda estava no caminho certo para chegar em casa no final da noite. Pouco depois do sol se pôr completamente, a cerca de 30 minutos da cidade mais próxima que eu havia acabado de passar, notei um carro na estrada à minha frente. Os faróis eram a única luz na estrada coberta por uma camada de neve, e à medida que me aproximava, ficou claro que o carro estava parado ou preso. Ele estava atravessado na estrada com as luzes de emergência piscando, e um homem estava parado ao lado, no frio. Obviamente, com a neve e o frio, eu realmente não queria parar, mas parecia que não tinha escolha. O carro dele estava bloqueando a maior parte da estrada pavimentada, então estacionei logo atrás. O homem começou a acenar para mim imediatamente e caminhou até a minha janela. Meu carro deslizou e ficou preso aqui. Você pode me ajudar a empurrá-lo? Disse ele lentamente, como se o inglês não fosse seu idioma principal. Querendo voltar para a estrada o mais rápido possível, concordei em ajudar. O carro não parecia estar muito preso na neve, então talvez só um empurrão bastasse. Coloquei minha touca, luvas e saí do carro até a traseira do veículo dele. O vento gelado batendo no meu rosto e a neve me encharcando instantaneamente me fizeram questionar por que o homem simplesmente não chamou ajuda em vez de sair no frio. Meu rosto e mãos já estavam ficando dormentes, então me apressei. Esperei na traseira do carro enquanto ele procurava algo no banco da frente. Talvez suas luvas, pensei. Não dava para ver nada através das janelas por causa da escuridão, e depois de um tempo parado ali, olhei ao redor para ver por que estava demorando tanto. Ele ainda estava inclinado no banco da frente, como se estivesse procurando algo, mas parecia estar falando sozinho. Pouco depois, ele saiu do carro e voltou. "Está tudo bem?" perguntei. Ele parecia preocupado, mas respondeu que estava apenas falando consigo mesmo. Ele sorriu, caminhou até a parte de trás do carro e se preparou para empurrar. Mesmo assim, algo parecia estranho. O comportamento dele e a situação toda tinham mudado de alguma forma. Embora eu não tenha ouvido claramente o que ele disse, não parecia que ele estava falando sozinho. Mas se havia outra pessoa no carro, por que ele estava lá fora sozinho pedindo minha ajuda? Todos esses pensamentos vieram à minha cabeça de uma só vez, e por alguns segundos fiquei meio perdida nos meus pensamentos. Foi então que percebi que o homem estava me encarando. O sorriso tinha desaparecido, e havia um olhar assustador em seus olhos, como se estivessem vazios e sem vida, completamente diferente de antes. Sem hesitar, comecei a me apressar de volta para o meu carro. Nesse momento, várias portas do carro à minha frente se abriram e 3 homens saíram, correndo em minha direção. Corri para o banco do motorista e, graças a Deus, deixei o carro ligado. Coloquei na marcha e passei por eles, quase atingindo um no caminho. Eu estava aterrorizada com a possibilidade de ficar presa no banco de neve, pois o caminho ao redor do carro deles era muito estreito, mas, felizmente, consegui passar e me afastar. Registrei um boletim com a polícia na cidade mais próxima, mas nunca houve atualizações, pelo que sei. Acredito que os homens não estavam realmente presos e provavelmente foram embora logo depois que saí. Não sei o que eles estavam planejando. Claro que tenho minhas suposições, mas se tivesse ficado e não tivesse saído naquele momento, quem sabe onde eu estaria agora?